Olá, tudo bem? Meu nome é Robertson e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre curas e milagres do Evangelho. E nós vamos entender, junto com a doutrina dos Espíritos, como Jesus realizou essas curas e esses milagres. E vamos descobrir que esses acontecimentos não têm nada de sobrenatural e que tudo é regido por leis muito sábias, justas e amorosas. Vamos lá então, aprender um pouquinho mais sobre isso? Segundo o próprio mestre, ele não veio destruir a lei, mas sim dar-lhe cumprimento. Ou seja, tudo aquilo que Jesus praticou durante a sua vida aqui na Terra foi baseado nas leis naturais ou leis divinas. O fato de Jesus ter atingido um grau de perfeição muito, mas muito elevado em relação à humanidade, lhe deu a prerrogativa de realizar certas coisas que são ditas pelas pessoas como milagres, como coisas sobrenaturais. Mas todo aquele que entende que à medida que o espírito progride em conhecimento e virtude, ele vai recebendo a permissão para realizar coisas que a humanidade, no seu geral, ainda não consegue. E essa autoridade de Jesus perante os fenômenos da natureza não tem nada de sobrenatural, nada de espetacular. Simplesmente foi uma conquista do seu espírito que, ao longo dos milênios, conseguiu ter o pleno domínio dos fenômenos da natureza, porque ele está em acordo com os pensamentos divinos. Ou seja, tudo aquilo que Jesus faz é da vontade de algo superior, ou seja, de Deus. Então, nada que ele faz é para o mal, e sim para o bem, porque Deus só vê o bem, jamais vê o mal. Perdoar os pecados é prerrogativa daqueles que praticam as leis divinas, ou seja, existe uma elasticidade dessas leis, uma flexibilidade, uma oportunidade para recomeçar. Mas existe um momento da virada. E qual é esse momento? Quando a pessoa que passa por dificuldades físicas e morais entende que é hora de mudar. Isso significa que ela aprendeu com os erros. Por isso, ela alcançou o merecimento por vencer a expiação. E começou o quê? A aprender com esses erros. Então, Jesus não curava a todos que o procuravam, mas sim aqueles que estavam prontos para serem perdoados e sofrerem o processo de cura. Ora, e como ele realizava isso? Com a sua natureza muito aperfeiçoada, ele tinha esse poder de olhar na aura da pessoa e entender que ela estava preparada para ser curada, ser livrada daquele mal aparente. Quando ele percebia que ainda era necessário que aquela pessoa passasse ainda algum tempo com uma moléstia, com uma perturbação, ele não realizava a cura. Portanto, Jesus não fazia nada que estava em consonância com as leis divinas, com o mecanismo de ação e reação. E isso faz com que ele tivesse o pleno domínio da decisão sobre perdoar e curar as pessoas. Nós espíritas entendemos que a cada um segundo as suas obras, ou seja, existe uma lei de ação e reação que agirá sobre cada um de nós em todos os momentos das nossas vidas. E, consequentemente, se levarmos uma vida de desregramentos, voltadas simplesmente para os nossos desejos, para as nossas ambições, isso se refletirá no nosso corpo físico através das doenças, das moléstias e das perturbações mentais.
Portanto, a evolução do espírito é o processo de cura, ou seja, se nós não estivermos interiormente preparados para a cura, nós não a receberemos. Precisamos entender também que o mundo material é ilusão. O espiritual é a realidade das coisas, ou seja, os estados de moléstias, de doenças, de perturbações, eles fazem parte do mundo material e constituem uma espécie de ilusão para nós. Ele não é uma realidade. A realidade do espírito é a saúde plena, a felicidade plena. Mas para isso nós precisamos trabalhar muito para conquistar esse estado. E precisamos entender também que nesse processo de cura há o quê? A ação magnética sobre a matéria, ou seja, um espírito de ordem elevada tem o poder de realizar sobre um espírito de uma ordem menos elevada um processo de cura desde que ele esteja apto, preparado, disposto a mudar a sua maneira de ser e de agir e, consequentemente, estar pronto para ser curado. Era isso que Jesus fazia. Como nós falamos no quadro anterior, ele não curava todos, porque ele sabia o momento certo em que essa ou aquela pessoa estava apta a ser curada. Bom, havia alguns objetivos também. Entre eles era de, primeiro, mostrar para as pessoas o poder divino através da nossa mudança interior e também fazer com que aqueles que eram incrédulos, céticos a esse poder divino, pudessem ver com seus próprios olhos a ação do poder divino sobre as pessoas. Lembrando que Jesus jamais dizia que era ele quem curava, mas sim Deus que perdoava os pecados e as pessoas que tinham fé, ou seja, entender o processo evolutivo e fortalecer a fé são os maiores ingredientes para o processo de cura. Mas Jesus não agia sozinho. Ele tinha uma equipe de espíritos preparados para agir sobre os nossos corpos, tanto os corpos físicos como os espirituais, a fim de que esse processo magnético revitalizasse todos os centros de força e assim a cura era realizada. Mas nós precisamos de um estado de receptividade ideal, ou seja, se somos pessoas que carregamos o ódio, a mágoa, o rancor, o ressentimento em nossas vidas, nós não estamos preparados para qualquer tipo de cura. É preciso uma mudança interior. E isso se faz com o processo de reforma íntima. O único meio eficaz de nos elevarmos na hierarquia espiritual e estarmos aptos a habitarmos um corpo saudável, que é uma consequência natural de um espírito saudável. Por que Jesus curou? Nós temos aqui três motivos muito importantes que nós devemos pensar muito bem ao longo da nossa jornada aqui na Terra. O primeiro é dar expansão natural ao amor, que era a sua característica primordial, distribuindo benefícios materiais e espirituais, fornecendo um caminho de redenção. Firmar nos homens comuns e nos sacerdotes o poder divino como o Messias que realmente era, e assim provar que ele realmente era o caminho, a verdade e a vida. Demonstrar a superioridade do espírito sobre a matéria, revelando a causa real dos males humanos e o real sentido da vida, muito além das questões materiais. Vejo que esses três motivos revelam uma natureza divina na missão de Jesus. Ele não veio à Terra por acaso. A sua missão não era algo assim preparado aleatoriamente. Ele veio com a real intenção de provar que o espírito
deve estar acima das questões materiais e que Deus é o Senhor de nossas vidas, não no sentido de dominá-las, mas governá-las no sentido de dar a todos as chances reais, diárias, de nos melhorarmos através de novas atitudes. E isso com certeza se reverterá em uma plena saúde, tanto física quanto espiritual. Dentre os fenômenos de curas e milagres nos evangelhos, o mais interessante talvez seja o da ressurreição. Mas assim, há uma dúvida muito frequente em relação ao que é ressurreição ou não. O conceito de ressurreição nos ensina que o corpo físico pode retornar à vida após a morte. Mas será que, segundo a ciência, isso é possível? E qual é a explicação dos espíritos em relação a isso? Vamos entender. Bom, a morte real existe quando todas as ligações do espírito com o corpo físico são desligadas por entidades superiores. No momento da morte, a morte real é quando há realmente o desligamento de todas as ligações que o espírito possui com aquele corpo físico. E todos nós possuímos essa capacidade de desligamento. Mas existem regiões, principalmente na região do cérebro, que reside a sede mental do espírito, nós precisamos da ajuda de entidades que estão preparadas para isso. Quando a vida está por um fio, o espírito ainda está ligado ao corpo por ligações muito tênues e, portanto, o espírito ainda não desencarnou. Quando todos esses laços se rompem, não há como retornar, pois isto seria contrário às leis naturais. Ou seja, quando há a total desligamento do espírito com o corpo físico, não há como ele retornar a este corpo, pois este corpo perdeu a vitalidade e essa vitalidade ela está inerente à permanência do espírito dentro daquele corpo físico. Lógico, nós sabemos que, mesmo com a morte, o corpo apresenta uma diminuta vitalidade, mas ela não é capaz de dar a este corpo físico o poder de receber novamente o espírito que o habitava, ou outro qualquer espírito. Os casos de retorno à vida relatados no Evangelho se explicam quando se entende que o desligamento do espírito não havia concretizado. Então, os casos relatados como ressurreição nos Evangelhos nada mais são do que uma falsa interpretação de que essas pessoas haviam desencarnado, haviam morrido. Mas, na verdade, elas estavam em um estado de letargia, de catalepsia tão profundos que isso fazia com que elas eram dadas como mortas. Mas, na verdade, elas não estavam mortas. É por isso que Jesus dizia em várias situações que determinada pessoa não estava morta, estava apenas dormindo. Não houve, nesse caso, ressurreição, mas cura. Cura no sentido de uma revitalização, como se desse uma carga além da quantidade de vitalidade que aquele corpo possuía, para que o espírito pudesse novamente reafirmar os seus laços com aquele corpo e assim, entre aspas, voltar à vida. Mesmo no caso de Lázaro, o que houve foi um estado de letargia tão profunda que se confundiu como morte. Ou seja, em todos esses estados que nós chamamos de ressurreição, o que houve foi que Jesus, através dele mesmo ou de entidades superiores, trouxe novamente a vitalidade àquele corpo e reforçou os laços de ligação daquele espírito com aquele corpo. E, portanto, ele, entre aspas, voltou à vida.
Um outro relato de cura importante do Evangelho é sobre a cura da hemorroíça. E o que nós podemos entender sobre isso? Todas as curas realizadas por Jesus e por seus prepostos foram realizadas por sua vontade amorosa e seguindo leis naturais, ou seja, nada foi sobrenatural. Tudo dentro de leis muito bem claras, muito bem definidas, leis naturais, leis divinas. Mas nós não temos a capacidade de penetrar em todos os processos de cura. Se assim fosse, já estaríamos aptos a curar também, ou seja, estaríamos cientes daquilo que estamos fazendo. Mas nós só estamos, no momento, aprendendo. Mas a fé tem um papel importantíssimo, assim como o merecimento neste processo e em todos os outros. A fé é a porta de entrada para que o bem haja sobre nós. Se a nossa fé é pequena, muito pequena, se nós somos céticos, fica difícil a ação da espiritualidade nos processos de cura. Jesus fala que naquele momento em que aquela mulher, no meio da multidão, toca suas vestes, uma virtude sai dele, ou seja, o seu magnetismo pessoal havia sido retirado, uma parcela dele. E nesse momento, o relato fala assim: quem me tocou? Uma virtude saiu de mim. Então a mulher, com muita vergonha, se apresenta a Jesus. E Jesus diz a ela: vá, pois a tua fé te curou. Ou seja, o magnetismo pessoal ligado à fé estancaram aquela hemorragia que durava anos. Então, a vontade daquela mulher de cessar aquela hemorragia e a vontade de Jesus em fazer o bem, somados, fizeram com que aquele mal, por merecimento dela, pela fé dela, fosse cessado. Um outro caso interessante é sobre a cura de um possesso. E nós devemos entender que o possesso é aquele que sofre uma perturbação, uma interferência perniciosa de uma entidade que tem uma ascendência sobre essa pessoa. Mas a ascendência de um espírito menos esclarecido sobre o outro é bem menor do que a ascendência que um espírito superior exerce sobre o outro. E é por isso que Jesus, sendo um espírito muito evoluído, ele tinha uma ascendência superior com todas as criaturas aqui da Terra. Mas, para que haja esses processos obsessivos, é preciso que nós demos abertura para isso. Ou seja, ninguém dará ou terá uma ascendência sobre nós se nós não abermos para essas pessoas. Portanto, o processo de reforma íntima ele é essencial para que estejamos blindados quanto à interferência espiritual sobre nossas vidas, sobre as nossas mentes. Isso é um trabalho que demanda oração, vigilância, estudo sobre si mesmo para saber se defender diante de situações como essas. Em todas essas ações recíprocas, porém, é preciso obedecer à lei de ação e reação, entendendo que estes processos obsessivos decorrem de atos que não condizem com a lei de amor e que nenhum sofrimento é para sempre. Ou seja, por mais dura que seja essa situação, se o espírito trabalhar dentro do seu processo de reforma interior e ele tiver o merecimento para que cesse a interferência espiritual, ela ocorrerá, porque nenhum sofrimento é para sempre. Um outro fenômeno interessante é o da transfiguração, ou seja,
a aparição de espíritos entre os vivos. A mais interessante é aquela ocorrida no Monte Tabor, em que alguns discípulos percebem que Jesus fica reluzente e, de repente, ao lado dele aparecem Elias e Moisés. No Evangelho, tanto a transfiguração como a ressurreição se deram na presença dos discípulos ou afeiçoados sinceramente a Jesus e a sua doutrina. Isso nos faz entender, de acordo com o ensinamento dos Espíritos, que eles eram uma espécie de médiuns de doação de ectoplasma, uma substância plástica que se molda de acordo com a vontade do Espírito e que é muito utilizada nas aparições, ou seja, nos fenômenos de materialização dos Espíritos. Nós temos que lembrar que isso é muito comum, mas tem que ser feito em situações muito restritivas, devido a certas exigências que o fenômeno exige e que num curso de médium será muito melhor explicado para vocês. Mas será que Jesus precisaria da presença de médiuns de doação para que ele se transfigurasse e para que outras entidades também se transfigurassem perante aos discípulos e aos seus afeiçoados? Pode ser que não. Vamos supor que a natureza espiritual de Jesus é tão elevada que provavelmente ele não precisaria da presença de médiuns. Talvez retirando elementos da própria natureza ao seu redor, ele poderia muito bem ter feito esse tipo de fenômeno, tanto na transfiguração no Monte Tabor, como nos dias em que ele ficou presente perante os seus discípulos, no fenômeno que realmente é chamado de ressurreição. Vamos falar brevemente sobre dois fenômenos. Jesus caminha sobre as águas e Jesus acalma uma tempestade. No caso em que Jesus caminha sobre as águas, ele poderia muito bem estar em sua forma tangível, ou seja, enquanto seu corpo estava em outro lugar, Jesus aparecia aos seus discípulos de uma forma tangível, palpável, pelo fenômeno descrito anteriormente, que seria da doação de fluidos ectoplasmáticos, ou simplesmente pela sua natureza elevada, que poderia fazer com que ele absorvesse elementos da própria localidade e assim estar sobre as águas, num corpo mais leve e andando sobre elas. Ele também poderia neutralizar seu peso, fenômeno já visto em outros corpos. Se nós voltarmos ao tempo e vermos como as mesas girantes viviam suspensas no ar, por uma ação também de natureza espiritual, o fato de Jesus andar sobre as águas não tem nada de sobrenatural. Ou seja, há uma ação que anula o peso daquele material, no caso a mesa, e nesse caso o próprio corpo de Jesus. Anulando o peso, é como se ficasse suspenso no ar. Então o fenômeno assim não tem nada de sobrenatural. Quando Jesus acalma a tempestade, nós poderíamos supor o seguinte: na sua condição superior, ele com seus propostos poderiam alterar fenômenos da natureza, ou simplesmente, mesmo dormindo naquele momento, ter a real noção de que aquele evento logo cessaria e não causaria mal algum. Ou seja, também há duas hipóteses nesse caso. Ou Jesus, em sua condição, e isso tem no livro dos Espíritos, a ação dos Espíritos sobre os fenômenos da natureza, eles poderiam, Jesus e os seus prepostos, atuarem para que aquela tempestade se acalmasse, ou simplesmente Jesus dormindo, com seu espírito desprendido do corpo físico, com a real noção de que aquela tempestade logo se abrandaria, ele
continuou dormindo, acordou, viu os discípulos pavorosos, né, por conta da situação, mas mesmo assim ele foi lá e, prevendo o fenômeno, a tempestade se acalmou. E nós vamos chegando aos dois últimos milagres relatados nessa aula, que são as bodas de Caná, onde Jesus transforma água em vinho, foi o primeiro milagre público de Jesus, e a multiplicação dos pães e peixes. Bom, no primeiro caso, a manipulação dos fluidos realizadas pelos espíritos pode muito bem ser realizada por Jesus e seus prepostos, transformando a água em vinho. Ou seja, dentro da casa espírita, ou até mesmo nas nossas orações, em nossas residências, podemos sentir a ação benéfica dos espíritos sobre a água. O que dirá espíritos muito mais elevados, coordenados por Jesus, transformar aquela água em vinho, em uma festa em que Jesus poderia mostrar todo o seu poder. No caso dos pães e peixes, a mesma coisa. Jesus utiliza-se da matéria fluídica do ambiente e daquelas pessoas, ou seja, do fluido daquelas pessoas, para multiplicar a quantidade de alimento, porque era o desejo de todos que houvesse alimento naquele momento. Então, natural que, utilizando-se das leis naturais, ele pudesse sim também multiplicar aqueles pães e aqueles peixes para alimentar centenas ou milhares de pessoas, como relata o Evangelho. E vamos chegando ao final desta aula, falando sobre o maior dos milagres feitos por Jesus. O maior dos milagres que Jesus fez, atestando realmente a sua superioridade, foi a revolução que, com seus ensinos, operou no mundo, apesar das exiguidades de seus meios de ação. Com palavras de Allan Kardec, o codificador. E disso nós poderemos retirar o seguinte ensinamento: que apesar de todo o sofrimento que passou em sua vida na Terra, sua palavra foi bastante para regenerar todo o planeta. Ele livrou o mundo do paganismo, ou seja, do culto a vários deuses, do entendimento de um Deus de amor, de misericórdia, de justiça. Ele veio ensinar a misericórdia e não o sacrifício. O sacrifício que ele pedia era dos próprios defeitos, das más inclinações, da vitória sobre os desejos. Ele também ensinou a amar a todos como irmãos, e não só o parente, só aquele vizinho, só aquele amigo mais chegado. E, nos curando interiormente, não sentiremos mais dores, moléstias e vicissitudes, pois estaremos em sintonia com Deus, que é todo amor, todo felicidade, todo saúde. E essa saúde vai se refletir também em nós, pois ao estarmos em sintonia com Ele, não mais seremos vítimas de doenças e moléstias, porque estaremos sempre em sintonia com o seu amor. E eu quero agradecer a todos pela oportunidade de compartilhar com vocês e participar com vocês desta aula, de aprender com esta aula e tirar ensinamentos que com certeza cada um de nós utilizará no dia a dia para aumentar o nosso nível de conhecimento, de compreensão sobre a vida e olharmos para esta mesma vida com um novo olhar, baseado no amor e no entendimento. Que assim seja, graças a Deus.